recomendações importantes. Desliguem celulares e quaisquer outros aparelhos que possam emitir ruído. Por motivos de segurança, lembramos que é proibido fumar e entrar na sala com comida, latas e garrafas. Os corredores foram projetados para perfeita circulação. Extintores de incêndio estão estrategicamente localizados e sinalizados, e a brigada de incêndio está pronta para orientá-los. Em caso de incêndio ou falta de energia, luzes de emergência irão se acender automaticamente. Assim, é só manter a calma e dirigir-se à saída de emergência mais próxima. Para abrir a porta, basta empurrar a barra. Filmar ou fotografar somente com autorização prévia. Boa sessão! Boa tarde a todos. Vamos dar início na segunda mesa do dia. Já só queria fazer alguns anúncios rapidinho, porque a gente já está atrasado. Hoje nós temos mais duas mesas, uma logo depois dessa, deve começar por volta de 16 e pouco, porque nós estamos atrasados. Começaria às 16, vai passar para as 16h30. E no final do dia nós temos a mesa que vai falar sobre a abertura da Rio 16. Tá? Avisar que quando acabar todo mundo tem que sair, não pode ninguém ficar aqui dentro, porque para a gente preparar para a próxima mesa, que hoje, no final do dia, depois da última mesa, teremos um coquetel oferecido pela ARRE, aqui no salão, aqui fora, e que a gente tem aqui a Lumatec, que é uma das nossas apoiadoras, que está sorteando uma mochila. Então, eles pedem para quem quiser passar lá no stand, dar uma visita, preencher um cupom e a gente sorteia no último dia. Então, vamos lá direto. Eu vou passar para o Carlos Heber, que vai apresentar as pessoas da mesa, tá bom? Obrigado. Boa noite, obrigado pelo comparecimento. Essa mesa vai tratar de fotografia fixa, still, e cinematografia, buscando despertar em vocês o que essas duas técnicas, ou o que essas duas linguagens têm em comum, como superposição, como complemento uma da outra, e no estado atual, com a convergência digital, de que forma elas estão se imbricando aí, se misturando, né? E para tratar disso, nós temos aqui na mesa o Cristiano Burmester, que é um fotógrafo de imprensa, de propaganda, e é atualmente o presidente da Abrafoto, que é a associação que reúne os fotógrafos de estilo. Temos o Bob Wolfenson, que dispensa apresentações, mas que também é um fotógrafo ligado à mídia impressa, ligado à propaganda, um múltiplo, né? E que vai nos revelar aqui as relações dele com o cinema. Eu tenho muita curiosidade, inclusive, de ouvir. Jorge Bodansky, documentarista, cineasta, fotógrafo de estilo, está com uma belíssima exposição na Caixa Cultural, na Praça da Sé, recomendo. E o Lauro Escorel, diretor de fotografia, fundador da ABC também, tá? Que também, como eu, nunca deixou de ser um fotógrafo de estilo. Todo mundo que está nessa mesa aqui tem um pé em cada uma das técnicas, em cada uma das linguagens, tá? Então, eu vou apresentar, à guisa de aperitivo, para levantar um pouco temas para discussão, uma apresentação de slides, de fotos, para que a gente tenha aí um material, não só para mim, mas tem para vocês, para a mesa também, né? Para a gente ter... Vamos ter alguns dos participantes da mesa também têm apresentações, tá? Então a gente vai ter um material bom aí para começar uma conversa. Então podemos começar. Eu não vou falar muito nas fotos, as fotos são todas conhecidas, né? Nós temos aí uma foto que é uma espécie de síntese dessa mesa,
né? O Muybridge fazia cinema em fotografia, né? Parece que sempre foi assim. Quando a gente olha aquelas pinturas rupestres lá com 30 mil anos, né, elas também são cinematográficas. O cara pintava o bisão, mas pintava com 16 perninhas, né, para mostrar o movimento. Então, acho que sempre esteve, a representação do movimento sempre esteve na imagem fixa, desde o início. Para onde eu aponto isso? Computador, né? Para esse aqui? Não. Como é que troca aqui? De lá funcionava. Foi. Trocou? Só apertar e esperar. Tá. Eu esperar um pouquinho que eu não sabia. Isso também faz parte de uma pré-história do cinema, né? Esse fuzil fotográfico, que é uma síntese interessante. E, finalmente, o cinema, né? O cinema é uma espécie de irmão caçula da fotografia, né? O suporte fotográfico levado ao movimento. Pulou uma impressão? Você pulou um. Aí. O cinematógrafo de Lumière, moderníssimo, né? O mesmo aparelho que capturava a imagem era usado para projetá-las. Quer dizer, não tem nada de muito novo sob o sol. Hoje a gente está com a mesma possibilidade, todos os aparelhos que capturam imagem, seja em movimento, seja imagens paradas, têm a possibilidade de reproduzi-las também. E aqui alguns fotógrafos que transitaram pelo cinema. Cartier-Bresson chegou a dirigir um filme no final da Segunda Guerra Mundial. Ele foi prisioneiro dos alemães e fez depois também algumas incursões no cinema. Um grande nome da fotografia, né? Vocês vão ver que outros também tiveram essa mesma atração. Eu acho que é normal, quando você tem duas áreas muito próximas, né, que a curiosidade acaba levando, né, as pessoas que trabalham numa área a experimentarem na outra área. Robert Frank, também um outro grande nome da fotografia fixa, também teve uma experiência até maior. Aqui estão alguns filmes que ele participou. Alguns como diretor, quer dizer, no caso dele, foi uma experiência bem completa, tá? Esses filmes, se vocês derem uma pesquisada, todos eles existem na internet. É só fazer uma arqueologia aí que vocês acham. William Klein, também, fotógrafo de revistas, de grandes revistas, que teve uma experiência não só como diretor de fotografia, mas como diretor. Ele fez um filme emblemático aí dos anos 60, que é Devu Polimagu, um filme sobre o universo da moda, que é um filme muito interessante pela incorporação da linguagem da fotografia de moda ao cinema. Um filme que gerou, na época, inclusive, deu uma influência. Tem vários filmes posteriores que são inspirados no filme. Wim Wenders, né, que aí já é o trajeto inverso. Wim Wenders é um cineasta que gosta de fotografar durante as suas filmagens e que tem, nos últimos filmes dele, ele sempre faz uma exposição depois do material captado, tá? E ele é tão bom fotógrafo de estilo quanto é diretor de cinema, quanto é cineasta. Ernest Haas, né, um dos grandes da cor na fotografia, né, pioneiro na utilização de certas técnicas na cor, também foi still, né,
West Side Story, né, foi o estilo do filme, e teve várias experiências, né, não chegou a dirigir nenhum filme que eu saiba, mas teve uma experiência em vários níveis, né, desde grandes produções hollywoodianas, como Steel, até produções independentes. Richard Avedon, também, os filmes estão sempre citados embaixo aqui, as capas dos filmes, né? Richard Avedon é uma escola inteira de fotografia, né? Estabeleceu um padrão, aliás, até meio fico envergonhado de falar isso aqui do lado do Bob, porque ele deve ser das referências dele, né? E aqui, para não ficarmos só nos internacionais, o nosso grande Zé Medeiros, né, que começou como fotógrafo de estilo, mas desde o início, né, o Lauro acabou de fazer um filme, um curta-metragem, onde o Zé Medeiros é um dos personagens principais, mostrando, ele falava isso na época, que ele sempre teve em mente o cinema, né? E ele conseguiu, ele transitou para o cinema, fez a fotografia de alguns filmes importantíssimos, A Falecida, do Leon Isman, né? O filme do Nelson Pereira dos Santos, Memórias do Cárcere. Então, o Zé Medeiros dominava bem as duas técnicas. E aqui temos alguns exemplos dos formatos híbridos em que a fotografia busca a cinematografia como referência, tá? Então, temos aqui essa sequência do Anne Michels, tá? Trabalhou muito com sequência, foi uma espécie de pioneiro nessas experiências fotocinematográficas. Aqui temos alguns fotógrafos atuais, contemporâneos, que são muito influenciados pela linguagem cinematográfica. O Gregory Crewdson talvez seja um dos fotógrafos mais reconhecidos da atualidade, tá? Aquela temática dele de subúrbia americana. O Crewdson é tão ligado na linguagem cinematográfica e as produções dele são tão cuidadas que ele contrata diretores de fotografia para cuidar da iluminação das fotos dele. São fotos encenadas, fotos feitas em formato grande, 8x10, e ele faz cenas cinematográficas. Parece estilo de filmes hollywoodianos, porque a produção dele é muito boa. Esse aqui, Matt Haas, filho do predecessor, do Ernest Haas. Também a influência, né? Como a linguagem do cinema acabou influenciando a fotografia. Você encontra em todas as áreas da fotografia, na fotografia comercial, na fotografia de moda, mesmo na reportagem, né? Uma aproximação, em termos de linguagem, do cinema, né? Uma busca pela linguagem cinematográfica dentro do frame da fotografia. Aqui, outro fotógrafo com uma linguagem muito próxima do cinema, né? Gregory Beams, trabalhos recentes. Puro cinema, né? Poderia ser uma foto de porta de cinema de um filme policial. Tem um tempo cinematográfico, não é só composição, né? Não é só a atmosfera, né? Tem uma coisa da ação parada, paralisada, né? Cristalizar uma ação. E aqui um último slide, esse Eric Cheng, né? Que também explora características bem cinematográficas de angulação, né? Enquadramentos, tem um timing interno, a foto tem um tempo interno que é um tempo do cinema. E é isso, essa é a minha apresentação. Eu vou passar a palavra primeiramente ao Cristiano.
em torno de 15 minutos, né? Eu vou procurar manter esse tempo para que nós tenhamos tempo depois para debater, conversar, né? Que o mais interessante, eu acho, para vocês é a possibilidade de dialogar com todos que estão aqui na mesa. Cristiano. Posso pegar o passador de slides? Sim. Obrigado. Bom, boa tarde, né? Obrigado pelo convite, Heber, pela presença do Lauro, do Bodansky, do Bob aqui. Um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho com vocês. Eu acho que uma coisa que eu fiquei pensando aqui, enquanto o Heber fazia a apresentação dele, é que se houver alguma semelhança nas nossas apresentações, acho que é pela convergência das linguagens. Não, a gente não sentou junto para fazer elas, mas eu acho que a gente vai falar de um assunto que a gente, quando conversou previamente, entende que tem muita coisa em comum, obviamente respeitando as diferenças técnicas, particularidades de ambos os meios. Então, acho que é isso que eu quero falar para vocês, mostrando um pouquinho através das imagens, que, de alguma forma, eu utilizei para pensar sobre o assunto, que vem um pouco da minha experiência também quando eu estou fotografando, né? Sou um fotógrafo prioritariamente de still, enfim, o cinema está muito mais como uma referência e uma experimentação no meu dia a dia, mas ele é muito mais esse impulso para reflexão sobre a imagem, que acho que é daquilo que a gente gosta de fazer e falar aqui. E, na realidade, acho que, talvez para vocês mais próximos do cinema, como para nós aqui do still, as vanguardas russas foram uma referência importante em algum momento do percurso da produção de imagem. E, na realidade, um fotógrafo que sempre me chamou muito a atenção foi o Alexander Rodchenko, russo, que é companheiro de alguns outros, como o Sergei Eisenstein e outros russos aí que participaram aí de uma fase importante da produção de imagens. E, vendo isso, eu pensei nessa mesa, né, quando estava pensando sobre, e me deparei pesquisando que, em 1929, houve em Stuttgart, na Alemanha, um evento que envolvia fotografia e cinematografia, onde, então, aqueles que participaram, do lado da fotografia, o Ansel Adams, o Edward Weston, outros fotógrafos relevantes, Eugène Atget, Jacques-Henri Lartigue, assim por diante, e do lado do cinema, Eisenstein e outros relevantes, montaram esse evento para tentar debater quais eram as semelhanças, convergências, sobreposições e diferenças entre os meios. E o que ficou muito claro naquilo que se leu é que, naquele momento, você tinha dois ambientes para apresentar esses temas. O cinema estava numa sala escura, onde os filmes eram projetados, e as fotografias numa galeria, presas na parede e expostas. Para quem era da área, aquilo, obviamente, era possível você entender o que estava acontecendo e fazer uma análise e aprender temas daquilo. Mas, para quem não era, era mais difícil. E eu acho que hoje, não só decorrente das câmeras fotográficas, videográficas, cinematográficas, a gente poder extrair todos os fotogramas e ter uma produção em igual qualidade, eu acho que também o fato da gente compartilhar e assistir muita coisa nos monitores ajudou muito. A gente assiste filme e vê fotografia e vê clipes no monitor de computador. Isso mudou muito a nossa percepção, e eu acho que, então, o que a gente vem falar um pouco tem a ver com esse processo que a gente está vivendo. E, obviamente, a gente quer entender um pouco como a gente pensa. Eu acho que a gente usa muito algumas referências semelhantes, mas pensando, obviamente, para a particularidade do que a gente está querendo produzir. Como, por exemplo, aqui, algumas dessas imagens dos russos, quer dizer, você vê o Rodchenko experimentando com tomadas diferentes, angulações de câmera, quer dizer, está querendo sair de uma certa rigidez que ficou muito atribuída à fotografia, e que a fotografia still, de alguma maneira, muitas vezes busca quebrar isso. Acho que, da mesma maneira que, quando no cinema você dá um still, você provoca um pensamento diferente ali no espectador. E isso vai levando, quer dizer, no fundo, a fotografia still, por mais que ela se coloque como uma imagem única, especialmente quando a gente olhou ela na mídia impressa, hoje isso mudou muito. Quer dizer, a sequência
é muito bem aceita. Enfim, tem muitas experimentações que vêm sendo desenvolvidas. E aí o que me surpreendeu nesses estudos é que o próprio Rodchenko, na década de 20, encomendou para um fabricante francês uma câmera, um equipamento, uma câmera fotográfica que fotografava estilo, cliques únicos, fazia sequências, isso sobre película, e também pequenas tomadas em imagem contínua. Quer dizer, ele mesmo já tinha essa intenção de quebrar essas barreiras fotográficas que ele vivia como fotógrafo e que estava experimentando aí ao longo do trabalho dele. Se a gente passa, e aí chegando aqui, se a gente caminha um pouco no tempo e chega perto aqui da década de 50, e usando uma referência que o Eber acabou de apresentar também, o Robert Frank, se a gente olha aqui as provas de contato do Robert Frank, no trabalho dele, The Americans, não sei se vocês conhecem, ele ganhou uma bolsa da Fundação Guggenheim e viajou pelos Estados Unidos durante 2 anos documentando a sociedade norte-americana, mas apresentando esse resultado de uma maneira distinta, diferente, interessante, porque ele também tinha um jeito de fotografar distinto, por exemplo, do Cartier-Bresson, como a gente viu, que tem aquela busca do momento decisivo, aquela imagem que é a síntese de um contexto ou de uma emoção que está muito forte ali. O Robert Frank ele buscava trabalhar com a sequência, se aproximava muito das pessoas, e a grande questão com esse trabalho é que ele apresentou uma exposição de 150 fotos, que na realidade eram 75 pares de fotos, e aonde ele procurava criar essa contraposição aí de tema, de assunto, de linguagem, como ele coloca aqui, meio que forçando a gente a escapar do quadro fotográfico, né? Quer dizer, a imagem está ali, mas assim é meio que uma proposta. Vai com a sua imaginação, vai com o seu pensamento adiante, o que mais que vem. E assim foi. O trabalho ficou muito notório, ao ponto até de, enfim, ele ter tido uma grande crise com a fotografia e, por sorte, ter migrado para o cinema também. Mas esse foi, talvez, o principal trabalho dele, e depois ele ficou mais centrado nas questões dos filmes documentais, cinema, e assim vai. Então, fica um pouco essa pergunta, né? Até onde a gente vai com a fotografia, quando a gente provoca, e como que isso também vem para o cinema, né? Quer dizer, um outro experimento interessante, que talvez faz um caminho um pouco inverso, é o L'AGT, do Chris Marker, né, que é um grande projeto experimental na década de 60, que é uma montagem de um curta a partir de fotogramas, né, montado ali sequencialmente, e assim vai. O que ele está querendo trazer com isso? Né? Quer dizer, a fotografia com essa força de que, quando a gente olha a imagem, é aquilo que já foi e que você tenta atualizar de uma maneira. Quando ele traz o movimento contínuo para uma sequência de imagens de um filme que dura até 28 minutos, tem 2 sequências só de 2 ou 3 segundos que ele utilizou, o que ele está querendo provocar, né? Talvez tentando brincar um pouco com, também aqui a outra fala, os tempos da imagem, né? Que eu acho que é isso que a gente conversa. Quer dizer, quando eu estou no estilo parado, eu estou provocando talvez um tempo futuro, como o Robert Frank fez. Aqui o Chris Marker está tentando trazer uma dinâmica de estilo mais atualizada, né? Quer dizer, o filme é sobre a Terceira Guerra Mundial, mas ele é feito em PB, enfim, cenas que a gente reconhece alguns ambientes, outras não. Enfim, acho que isso caminhou muito. Atualizando para tempos mais recentes, não sei, acho que o trabalho do Steven Wilkes é muito bacana. Eu não sei se vocês conhecem, mas essa imagem única aqui é o resultado de uma montagem de 1.800 fotos, que ele fez ao longo de 16 horas, em intervalos sucessivos. É um trabalho de edição gigantesco, mas numa imagem, quer dizer, você tem um momento da manhã até a noite. Isso é em Coney Island, ali nos Estados Unidos, no estado de Nova York, né, perto de Manhattan. Cenas de filmes, aí vários já passaram por esse cenário, e assim por diante. E a imagem, ela busca tanto isso, né, essa continuidade, essa provocação, que, por exemplo, quando uma imagem dele é capa de uma National Geographic, não é, que é ali referência da imagem fotográfica e assim por diante, aqui uma paisagem no Parque Nacional de Yosemite, em São Francisco, que foi
assim, ficou tão reconhecido naquelas grandes paisagens PB do Ansel Adams, no início do século XX, né, 1920, 30, 40. O trabalho do Ansel Adams ajudou a impulsionar o sistema de parques nacionais norte-americano. E aqui é meio que uma homenagem que ele está tentando fazer, mas trazendo esse tempo diferente, né, para a fotografia colocada ali. E acho que aí as nossas convergências, as nossas conversas em termos de técnica e linguagem, tem isso, né? A gente quer se apropriar dos diferentes tempos. A foto quer trazer um pouco do cinema, o cinema quer buscar um pouco da foto, e como que a gente conversa com isso. Também tem uma outra situação, e isso é bem atual. Para quem conhece, talvez, o André Lyon é um fotógrafo brasileiro. Ele foi ganhador do prêmio Robert Capa de fotojornalismo em 2012. Aí é um fotojornalismo que a gente chama hard news, aquela notícia, conflitos, guerras, dramas e assim por diante. Mas essa foto que foi premiada foi extraída, é um fotograma, extraída de uma sequência. O André Lyon, ele fotografa e filma conforme ele está fazendo as reportagens dele. Como para os principais clientes são os portais das redes de TV, que começam a conversar em outras mídias também, tem necessidade de se colocar, ele tem um canal ali de distribuição do material dele. Então é interessante, né? Quer dizer, Robert Capa, sinônimo de fotógrafo de conflito, de guerra, o único a fotografar o desembarque no dia D, tem aqui uma imagem, quer dizer, empresta o nome para um prêmio que reconhece uma imagem que é um fotograma extraído de uma sequência de uma câmera HD SLR. Enfim, acho que as convergências e as conversas aí são muitas, né? Tem muito mais próximo. E acho que também, assim, meio que para falar um pouco e trazer aquilo que a fotografia quer. É o último slide, Heber, fica tranquilo. Estou no timing. O Philip Lorca de Córcia é um fotógrafo bastante reconhecido por essas imagens encenadas, que se utilizam muito de um referencial do cinema hollywoodiano, cenas muito montadas, bem trabalhadas, e que também tem essa questão, né, a coisa do tempo, o que dali vem. E eu acho que isso que é bacana, né, quando a fotografia provoca um estranhamento e faz a gente parar e pensar, é o que a gente busca. Enfim, como início, acho que o que eu queria falar é isso. Aqui eram só o resumo de algumas observações que eu coloquei aqui, nessa coisa de que a fotografia se aproxima cada vez mais do movimento, da sequência, ao mesmo tempo que, pelo menos naquilo que eu percebo, o cinema também se utiliza muito do estilo, busca as paradas, provoca tempos de pensamento diferente aí na sua proposição. É isso aí. Obrigado e vamos em frente. Eu acho que para dar uma dinâmica, né, porque são dois estilos, e aqui o dois que é estilo, mas também é documentarista, da imagem em movimento. Então, eu vou fazer uma alternância aqui, né, porque aí depois vem o Bob e o Lauro, que também é da imagem em movimento. Então, se você estiver pronto... Não, só que sou eu agora. Você? Prontos para mim. Tá. Perfeito. Beleza, então a tecnologia os convidados determina. de honra são o Jorge e o Bob. Então nós estamos aqui só para recebê-los, digamos assim, para levantar a bola para eles cortarem, é por isso. Eu também vou pedir desculpas, feito o Cristiano, pela provável redundância de algumas coisas que eu vou dizer. Eu acho que não tem como, né? A gente, na verdade, a gente está celebrando esse encontro das duas associações hoje, da BC e da Abrafoto. Então, essa mesa tem é o começo de uma conversa que eu acho que aqui vai dar frutos. E eu, na verdade, separei algumas imagens, fiz algumas anotações, observações, só para dar, digamos, para a bola continuar rolando. Quer dizer, não tem como não repetir algumas coisas aqui, e eu até vou tentar agilizar algumas coisas. Mas eu acho que são anotações ligadas a... vamos dizer assim, estão muito ligados a um trabalho que eu estou fazendo, que é tentar entender justamente o tema dessa mesa, a relação da foto fixa e da foto em movimento. Quer dizer, eu comecei a fazer um trabalho, uma pesquisa, e comecei a encontrar, digamos, muito mais pontos de contato entre essas duas áreas
do que eu mesmo tinha consciência quando eu comecei a pesquisa. Quando você começa a pesquisar, você começa a descobrir, puxa, tem esse filme que a foto quer dizer isso, tem aquela foto que eu vi naquele filme. Você começa a fazer uma costura, digamos, que é o que eu estou tentando fazer aqui. Não tem como não falar no Burbridge, aqui a famosa captura das patas do cavalo, quer dizer, a procura do movimento, né? Quer dizer, a captura da imagem em movimento está colocada desde 1866. E aí depois, como disse o Hébert, a gente acaba, digamos, o cinematógrafo se estabelece. Mas quando você vai para 1910, para o Lartigue, você vê, digamos, a captura do movimento numa única foto. Então, o que me chamou a atenção é que, quer dizer, apesar do cinema, digamos, capturar o movimento em toda a sua fluidez, o Lartigue, com uma única foto, é capaz de capturar o movimento da vida, na verdade. Ele tem uma capacidade, digamos, com uma única foto. Esse aqui tem 2 exemplos, né, do Lartigue. Isso aqui poderia ser um filme. Quer dizer, essa relação entre, digamos, o cinema e a fotografia, um decorre do outro, mas passa a ser, digamos, uma conversa de mão dupla o tempo inteiro. Quer dizer, o cinema liberta a fotografia de uma série de questões, a fotografia se lança numa certa investigação, aí a gente entra no Rodchenko, na Bauhaus, dadaísmo, tudo isso, e isso volta para o cinema. Se a gente pensar, sei lá, no Homem à Câmera, por exemplo, você vê a influência do cinema russo, das fotos do Rodchenko e dos alemães, você vê isso nos filmes. Então, esse diálogo vai permanecer e permanece até os dias de hoje. Quando eu comecei a fazer cinema, para mim, a fotografia era, digamos, a representação da modernidade, era a arte moderna. O fotógrafo era um personagem da modernidade. Os fotógrafos eram personagens dos filmes e as fotografias eram toda hora a gente mostrava as fotografias nos filmes. Era a maneira da gente meio afirmar a nossa modernidade, vamos dizer, enquanto cineastas, era incorporar o cinema nos nossos filmes. Então, o Blow Up, né, que é um filme todo feito em cima da história de uma fotografia, é um exemplo que me ocorre. Perdão, fui para frente. Aqui, né? Isso. Aqui, nos filmes da Nouvelle Vague, Os Incompreendidos, as pessoas conversando diante das fotografias das portas de cinema. O Tempo de Guerra, do Godard, as personagens enquadradas por uma moldura. Quer dizer, a referência à fotografia fixa está sempre presente nesses filmes. Aqui, então, eu vou passar um trecho de um filme que marcou muito a nossa geração, que é O Pequeno Soldado, do Godard, aonde essa famosa frase, a fotografia é a verdade e o cinema é a verdade 24 vezes por segundo, foi dita e passou a ocupar a história do cinema, né? Todos nós nos referimos a isso nas nossas aulas, ainda usando um fotômetro. Elle avait les yeux cernés, ils étaient gris Velasquez. Où est-ce que vous voulez que je me mette? N'importe où. Oh, n'importe où, ça m'est égal, ça n'a pas d'importance. Vous faites ce que vous voulez, moi je vous photographie. Tenez, je vais vous poser des questions et vous allez me répondre. Ce sera plus facile. Vous avez l'air d'avoir peur, pourquoi? Oui, j'ai peur. Faut pas? Je trouve que c'est comme si la police m'interroge. Elle était moins belle qu'hier après-midi. Ouais, oui, un peu. La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Essa frase ecoou, digamos, nas nossas trajetórias para todo sempre, vamos dizer assim. Ok, então vamos em frente. Voltando um pouquinho no tempo, eu acho que os fotógrafos de fotografia fixa sempre quiseram capturar o movimento. Quer dizer, acho que está colocado desde o início. Na minha cabeça, a fotoreportagem é uma primeira tentativa de uma narrativa cinematográfica. Quando a gente pega as revistas ilustradas alemãs, brasileiras, etc., dos anos 30, 40, 50, as páginas são ocupadas, digamos, a fotoreportagem, um conjunto de 10, 12, 20 fotografias, eventualmente,
há uma tentativa de construir uma narrativa, no fundo, cinematográfica. É de fazer um pequeno documentário com aquela série de fotografias. Então, não é à toa que Zé Medeiros, que Jean Manzon, que Luiz Carlos Barreto, por exemplo, vão chegar ao cinema, digamos, 2 décadas depois. Mas, quando eles estão trabalhando com fotojornalismo, eles estão dando os primeiros passos, feito o Hébert disse, na narrativa cinematográfica. Então, aqui alguns exemplos de algumas matérias. Aqui tem um outro exemplo que eu acho super interessante, que é o Marcel Gauthiereau, que é um francês que vem para o Brasil, digamos, que fez fotojornalismo, que fez fotografia etnográfica e fotografia de arquitetura. Se vocês olharem essas folhas de contato, eu peço desculpas até pela reprodução que eu consegui, ele começa, digamos, num plano distante, ele vai se aproximando dos personagens, ele chega, digamos, no meio da festa, né, da festa popular, chega ao close e depois se afasta. E o que é fantástico nessas folhas de contato é que elas são construídas a posteriori. Essas fotos não são feitas nessa ordem. Quer dizer, ele fotografou tudo, depois se debruçou sobre o material, recortou os contatos e montou as pranchas na ordem que ele queria. Então, na minha cabeça, ele está procurando construir também uma narrativa ligada ao cinema documental, etnográfico, etc. Então, eu queria também frisar esse ponto. Como é que eu estou no tempo aí? Bom, no meu trabalho pessoal, eu acho que, por exemplo, o Hector Babenco era um diretor com quem eu fiz vários filmes e gostava muito de fotografia. E a gente, digamos, usou muitas fotos. Então, por exemplo, essa foto clássica do Jean Manzon, da sombra do avião passando sobre a aldeia, é a foto, digamos, do cartaz do filme Brincando dos Campos do Senhor que a gente fez. Essa foto do Manzon estava servindo como referência para o nosso trabalho. E isso é uma constante no cinema, quer dizer, a utilização da fotografia como referência. No próprio Brincando dos Campos do Senhor, digamos, as fotos da Maureen Basiliati são referências também de uma maneira digamos, de iluminar a cena, a questão de usar a fonte de luz natural, a entrada na oca, quer dizer, então tem um trabalho, digamos, inspirado, digamos, pelo trabalho de fotógrafos que se antecede o nosso próprio trabalho. E eu não vou escapar de falar aqui do Duane Michels, eu sempre fico na dúvida, esse encontro fortuito. Então, esse é um caso que é interessante, que é um fotógrafo que cria essa sequência, né? Quer dizer, é uma sequência cinematográfica de um encontro fortuito, e agora, digamos, a gente vê a sequência do Coração Iluminado que a gente fez com o Hector, que é a nossa versão dessa mesma sequência, que é o personagem principal do filme. Digamos, digamos, se a gente voltando aqui, digamos, são todos os momentos do Duane reproduzidos num plano sequência. Então, eu acho que era importante, eu gostaria de ter mostrado isso. No meu próprio trabalho, por exemplo, no filme da Suzana Amaral, Uma Vida em Segredo, eu usei essas fotos do Edouard Bobar como referência para o trabalho do filme. Quer dizer, isso aqui são fotogramas do filme, digamos, que estão inspirados naquelas fotografias. Isso aqui, eu acho que agora começa uma coisa que eu chamo a via de mão dupla, porque você começa da fotografia, faz um filme, e aí começa uma conversa que é quais são as fotografias que sintetizam o filme. Então, você tem que fazer o caminho inverso, quer dizer, produtores e diretores e etc. começam a querer que você, com uma fotografia ou meia dúzia de fotografias na porta do cinema, você consiga contar a história inteira. Então, é o poder de síntese da foto única, que eu acho que também é uma outra relação que existe entre cinema e fotografia. Então, aqui, por exemplo, uma coleção de um filme que eu fiz há muito tempo atrás. Eu tenho tempo ainda?
30 segundos. Prorrogáveis. Hein? Prorrogáveis. Prorrogáveis, tá. Não, só para concluir aqui. Quer dizer, por exemplo, isso aqui, por exemplo, é uma foto de estilo do Terra em Transe, é uma foto que, digamos, que é tirada, na verdade, no intervalo de uma filmagem. O ator estava descansando deitado no chão da filmagem e acabou virando a fotografia do cartaz do filme. Então, esse tipo de coisa que eu acho que é interessante falar. E aí, para concluir, eu queria... Não, peraí, eu tenho aqui mais uma coisa. Aqui, por exemplo, não somos só nós, digamos. Kubrick também, Diane Arbus e o Iluminado. É exatamente a mesma cena. Quer dizer, é uma citação direta, vamos dizer assim. Falamos em Robert Capa, o Soldado Ryan, são as fotos do Capa que o Spielberg se orientou no repertório do Capa para fazer a sequência do desembarque da Normandia. E aqui, a última, essas fotos centrais, para encerrar, e depois eu posso falar outras coisas, é uma história que eu acho muito divertida para falar dessa relação, que é a seguinte: eu sempre ouvi falar que o filme Casa de Areia, do Andrucha, tinha sido, digamos, o Luiz Carlos Barreto tinha visto uma fotografia, tinha, digamos, conversado com o Andrucha sobre essa fotografia. O Andrucha, então, resolveu fazer um filme a partir daquela fotografia. Então, essa era a história que eu sabia. Me preparando aqui para vir para cá, eu resolvi ligar para o Andrucha e disse: Andrucha, você tem a fotografia? Eu quero a fotografia que deu origem ao filme. E aí a história que ele me contou é maravilhosa, porque ele disse assim: olha, a história é a seguinte, Laura. O Luiz Carlos viu a fotografia, me encontrou e me disse da fotografia, me descreveu a fotografia, me sugeriu que eu devia fazer um filme sobre essa fotografia. E eu, a partir da descrição da fotografia, eu escrevi o roteiro do filme. Então é genial, porque é um filme que é inspirado por uma fotografia que nunca foi vista. É uma fotografia contada. Então, eu acho que fotografia e cinema estão juntos para sempre com essa história. Então, era isso que eu queria contar. Obrigado. O outro também, né? Não, esse som você tem? Não, eu não vou usar som. O Jorge disse que não vai usar som. Esse então vai falar bastante. Só é ao vivo. A minha fala vai mais ou menos ser um testemunho disso que foi dito aqui até agora, porque a minha vida profissional e tudo foi exatamente isso. Quer dizer, eu trabalhei sempre a partir da imagem. A imagem, vamos dizer, em movimento e a imagem parada, para mim, nunca houve essa diferença. Eu comecei a me interessar pela imagem quando era estudante da Universidade de Brasília, através dos professores que me chamaram a atenção pelas formas, pelas cores, um pouco influenciado também pela escola de Bauhaus, através de professores como Atos Bulcão, Amélia Toledo, que me mandaram para o Cerrado para fotografar aquelas árvores retorcidas do Cerrado, e depois a gente analisava isso como uma forma de como transpor isso para a questão da arte. Também teve um momento assim decisivo na Universidade de Brasília, em função disso, foi um seminário que o Paulo Emílio Salles Gomes, o crítico de cinema, fundador da nossa Cinemateca, fez em Brasília. Ele projetou durante o curso inteiro de um semestre um único filme, que era o Hiroshima Mon Amour, do Alain Resnais, um filme expoente da Nouvelle Vague, naquela época, isso foi em 1965, era uma absoluta novidade, e o filme tinha uma foto preto e branca, extremamente forte e limpa e sintética. E eu assisti esse filme durante pelo menos umas 10 vezes, né? E ele chamava muito atenção para a estética do filme, que a estética do filme, a iluminação e a movimentação de câmera, e como esse filme foi fotografado, traduzia muito, vamos dizer, a história do filme. E o filme também tinha uma parte documental misturada com a parte de ficção, extremamente bem feita. É um filme que passou recentemente aqui numa cópia restaurada, e o filme é moderníssimo até hoje. Então, o fato de ter assistido esse filme inúmeras vezes,
com a descrição maravilhosa do Paulo Emílio. Tem um aspecto engraçado também nisso, é que a cada projeção tinha um problema. O projetor, o som não funcionava, ou a lâmpada queimou. Enfim, era muito problemática a projeção. E um dia ele disse, olha, está perfeito, o projetor é novo, o som foi testado, tudo maravilha, só tem um detalhe, a cópia não chegou. Mas como a gente tinha visto o filme tantas vezes, nós imaginamos o filme, fizemos exercício em cima daquilo que estava na nossa memória. Isso, inclusive, ajudou a fortalecer a imagem do filme. E um outro momento também que me marcou muito foi a primeira vez que eu assisti uma equipe de filmagem. Eu nunca tinha visto uma filmagem. Eu, nas minhas férias, ainda como estudante da Universidade de Brasília, em 1964 ou 65, não lembro, eu passei pela filmagem do Walter Lima, Menino de Engenho. Me convidaram para ficar lá alguns dias e, quando eu cheguei lá, uma desgraça, acabou o dinheiro, estavam literalmente passando fome naquele momento, e o Walter ia voltar para o Rio de Janeiro para conseguir mais dinheiro para continuar a filmagem, mas ainda consegui assistir uns 2 ou 3 dias de filmagem. E eu não podia me aproximar da câmera, que eu estava curiosíssimo, porque o assistente de câmera ele ficava com ciúme da minha aproximação, me dava uns coices assim, eu tinha que ficar meio longe da câmera. E a minha função era carregar a bateria de reserva da câmera, que era uma bateria de caminhão pesadíssima, que eu ia arrastando atrás da câmera, tinha que ficar uns 10 metros da câmera, não podia chegar perto. Aí o fotógrafo do filme, o Reinaldo de Barros, muito simpático, sacou, vamos dizer, essa minha dificuldade de chegar perto da câmera, me deu uma função assim, na hora eu achei meio esquisita, mas fundamental, marcou o meu olhar. Ele disse o seguinte, você vai observar as nuvens e vai me dizer o intervalo das nuvens para eu poder regular a íris da câmera. Naquele tempo você tinha, era tudo manual. Então você tinha que marcar a luz ou em função da sombra ou do sol. E esse filme se passava na Paraíba, no Nordeste, onde o contraste entre luz, entre sol e sombra é muito forte. Então tinha uma diferença enorme de diafragma entre sol e sombra. Então ele tinha que saber, quando ele iniciava o plano, se ele podia fazer o filme, a marcação de luz com o sol ou na sombra. E eu tinha que olhar as nuvens, eu velejava, ele sabia disso, então eu já estava acostumado a observar assim, o céu, essas coisas. E aí ele me deu essa função de eu dizer para ele, olha, eu tenho 1 minuto aqui, eu tinha que olhar o céu e dizer se tinha ou não o tempo para fazer o plano ou no sol ou na sombra. É uma responsabilidade enorme, né, para quem nunca tinha visto uma equipe de filmagem. Primeiro porque o filme era caríssimo, né, estavam assim, as últimas latas de filme que ele tinha, então não podia desperdiçar nem 1 metro, né. E eu, um garoto lá, todo mundo olhando para mim, a equipe inteira, pode ou não pode rodar. Eu tinha que dizer sim ou não, imagine se a nuvem aparecesse no meio do plano, né? Mas eu me dei bem e isso marcou, vamos dizer, para mim, olhar a luz de uma cena nunca mais foi a mesma depois daquele momento. Eu sempre, até hoje, olho se está no sol ou se está na sombra, né? E o Afonso Beato tem uma frase ótima também, ele diz, onde há luz, há sombra. E é verdade, se acendeu uma luz, você criou uma sombra. Então, isso é um jogo que, para o fotógrafo, é fundamental, né? Bom, voltando a essa questão de a foto e o cinema, para mim nunca foi separado, né? Eu comecei como fotógrafo de imprensa por uma necessidade. A universidade fechou por causa do golpe militar, e o Maurice Capovilla, que era professor da Universidade de Brasília, ele estava começando a montar a equipe de fotógrafos do Jornal da Tarde. E o Jornal da Tarde foi o primeiro jornal da imprensa brasileira, porque o Estadão tinha comprado uma rotativa nova, que possibilitou a impressão de fotos grandes no jornalismo. Então, as matérias tinham um pouco isso, elas abriam com foto e era mais ou menos a foto que dava o tom da matéria. Então, era muito bacana trabalhar em fotografia, que nós participávamos da edição, além da foto ser assinada também, coisa, naquela época, o fotógrafo não assinava, era a agência que assinava, foto da agência tal, nunca o nome do fotógrafo, e foi um momento muito, muito interessante de trabalhar com fotografia nisso. Mas eu fiquei fui mordido pela mosca do cinema e estava sempre de olho no cinema e consegui fazer a câmera de alguns curta-metragens do João Batista, do Reichenbach, e alguns outros que o pessoal estava também começando em São Paulo, o cinema marginal de São Paulo. Zé Agripino de Paula vai ter uma grande homenagem para ele agora no Sesc, um filme curiosíssimo chamado Hitler, o Terceiro Mundo, que eu fotografei, que eu acho que é a fotografia mais louca que eu já fiz na minha vida.
Mas é bem interessante. Enfim, o ato de fotografar para cinema ou para o jornalismo não tinha nenhuma diferença para mim. A única diferença era financeira mesmo, porque o cinema não dava dinheiro nenhum naquele momento, não podia viver do cinema. Então, eu tinha que viver como fotógrafo de jornal, de imprensa. E hoje é o contrário, engraçado, né? Hoje eu voltei a fotografar muito, gosto muito da fotografia, mas eu tenho que fazer cinema, porque senão, com a fotografia, não tem a menor condição. Como as coisas na vida vão dando voltas, né? E volta sempre, né? É um ciclo. E o filme mais importante que eu fiz na minha vida, o Iracema, uma Transamazônica, eu consegui a produção desse filme também através da imagem, porque eu tentei vender essa história. Aliás, a história começou através de um trabalho fotográfico. Eu trabalhava para a revista Realidade, mandaram um repórter na Belém, Brasília, fazer uma matéria que acabou não acontecendo, e ele me deixou esperando num posto de gasolina. Outra coisa também que eu não gostava de ser fotógrafo de imprensa é a solidão, porque o repórter ia para um lado, você ia para outro, e a gente só se encontrava na redação, e as fotos, de uma forma ou de outra, tinham que se encaixar na matéria, que muitas vezes você nem sabia o que estava acontecendo. E quando eu passei justamente por essa equipe do Walter Lima, apesar da dificuldade que eles estavam passando no momento, que não era uma dificuldade única, o cinema brasileiro era feito assim naquela época, aquele circo que se armava, aquela solidariedade das pessoas, aquela loucura que era a trupe de filmagem, aquilo me fascinou, né? Então, eu achei muito mais estimulante trabalhar com uma equipe do que trabalhar solitariamente na fotografia. E, voltando à questão do Iracema, e parado no posto de gasolina, esperando o repórter resolver lá se fazia ou não fazia a matéria, eu comecei a ver os personagens da estrada. Então, eu falei, se um dia eu contar a história da estrada, vai ser através desses dois personagens muito presentes num posto de gasolina de beira de estrada, que são os choferes de caminhão e as meninas que se prostituem e são levadas por ele na estrada. Aí eu trabalhava como câmera para a televisão alemã, mas nunca tinha dirigido um filme. Conversando, pedi para me apresentar em alguns produtores de TV, e todos assim olharam meio torto. Esse cara vai fazer um filme ali, nunca fez um filme, né? Aí um produtor mais simpático, de um programa Perdido no Meio da Noite, na TV alemã, ele me disse o seguinte: olha, traga uma coisa para eu ver, né? Aí pensei, bom, vou fazer um Super 8 dessas imagens que estão na minha cabeça. Eu saí com o meu Fusca de São Paulo, com o meu parceiro na época, o Wolf Gauer e o Orlando Senna, que acabou sendo meu parceiro do filme. Saímos de Fusquinha e fomos para a Transamazônica, imagina isso, em 1972, no auge da guerrilha do Araguaia e tudo. A gente foi com a cara, a coragem, uma certa inocência também. Nos enfiamos na beira da estrada e eu filmei com uma câmera Super 8 e muda, né? Porque Super 8 não tinha som, e eu já tinha uma Niso, uma câmera que fazia fusão, então já fazia o filme editando ele no ato de filmar, né, através de fusões. Então eu fiz um filminho de 20 minutos, apresentei ao produtor da TV alemã, ele me disse: olha, se você colocar se você me garantir essas imagens no filme, eu produzo o filme para você. E vendo o Super 8, ficou perdido muito tempo, eu recuperei ele recentemente. E olhando a imagem do filme, desse Super 8, o filme está todo lá. Eu vou mostrar um trechinho, inclusive ele vai se tornar um livro agora, através de fotogramas do Super 8. A história do Super 8, aqui estão. A história do Super 8 também tem uma importância para mim, porque eu fotografava muito para correspondentes das TVs estrangeiras, filmava. Era em filme 16, isso ia para a Alemanha e eu ficava sem ter nada do material. Então, eu sempre fotografei e fiz Super 8 de todas essas reportagens. E que, recuperando hoje esse material, coisas muito curiosas apareceram. Eu vou mostrar para você. Esse aqui são fotogramas do Super 8, com o qual eu vendi a história do Iracema, que vão se tornar um livro. Esse Super 8 é de 1972, aqui são cenas, algumas em Manaus e outras em Belém, porque eu não sabia onde ia fazer. São prostitutas num prostíbulo de Belém, mas eu, vendo as cenas do filme, você vai ver, são as mesmas pessoas, as mesmas cenas,
né? A imagem Super 8 ela tem uma textura, né, que enriquece a fotografia, né, acaba dando fotos tão bonitas, né, e, na realidade, são fotogramas de Super 8. E eu vou mostrar para vocês uma outra curiosidade também só fechar aqui. Também uma que eu descobri revendo meus Super 8s. Deixa eu ver se é esse aqui. É aqui. Aqui eu estou filmando para a TV Alemã com uma Eclair 16 e fiz a filmagem para a TV Alemã e, em seguida, o piloto falou o seguinte: olha, eu vou mostrar uma curiosidade para vocês. Nós vamos sobrevoar umas aldeias indígenas. Isso foi em Aripuanã. E eu acho que esses índios nunca fizeram contato com o branco. E, realmente, né, a gente sobrevoou, vocês vão ver a imagem agora, uma aldeia indígena, na realidade, duas, e, na segunda, os índios sobem em cima da taba deles e tentam flechar o avião. E esse material ficou guardado na casa da minha ex-mulher durante 40, quase 50 anos, e recentemente eu consegui digitalizar todo o meu Super 8 e me lembrei, descobri essas imagens que vocês vão ver agora e mostrei também para alguns antropólogos, e são índios suruís, e realmente aqui tem, né? Eles na época não tinham sido contatados. Então, ainda bem que eu estava armado com a Super 8 e consegui fazer essas imagens que hoje têm um valor incrível. Os antropólogos ficaram doidos quando viram isso, né? Ainda mais agora, recentemente, também um fotógrafo passou em cima de índios aparentemente não contactados, deu maior polêmica, o Stucker chamava esse fotógrafo, né? Porque divulgou, e aí vem os direitos dos índios e não sei lá o quê, essa bobageira toda, né? Todo mundo só se preocupa com os direitos da imagem dos índios, mas não se preocupa com a vida deles e com a sobrevivência deles, né? Então, esse Super 8 tem hoje, para os antropólogos, uma importância muito grande, que são imagens únicas dessas aldeias antes do contato com o branco. E aí você vê, os índios vão tentar subir na tábua e flechar o avião. Está vendo? Tem um em cima aí. São curiosidades. Então, o que eu... E, mais recentemente, eu assino uma coluna na revista Zoom de fotografia, do Instituto Moreira Salles, e eu sempre tenho que fazer um pequeno vídeo de um fotógrafo que tem alguma coisa a ver com a revista Zoom, ou é um bolsista da Zoom, ou fez uma matéria na Zoom. Eu noto que todos eles, sem exceção, tanto os mais jovens quanto os mais maduros, eles meio que não querem falar da fotografia, não querem mostrar a foto, eles querem contar uma história, né? Tal do storytelling, né? Todos agora têm que contar uma história, e todos se utilizam também do vídeo. E é uma coisa estranha, né? Porque é o fotógrafo tentando ir para o cinema, mas não através do cinema. Eles não são cinéfilos, não assistem filmes, não sabem nada de técnica de cinema, nada de fotografia de cinema. Não estou falando isso de uma forma pejorativa. Eu estou dizendo só constatando, né? E querem, através da linguagem de cinema, contar a história deles, esquecendo um pouco a fotografia e jogando com vídeo, fazendo sequências fotográficas. Agora, é interessante que todos... Eu não encontrei nenhum que trabalhasse só a fotografia, né? É um momento, né? Um momento de estranho que está acontecendo com os fotógrafos, né? Todos eles, sem exceção, estão partindo para o vídeo, né? Querendo entender o cinema, querendo se utilizar da linguagem do cinema para justamente colocar as fotografias, né? Que na realidade estão deixando de ser fotografias para se tornarem vídeos ou fotogramas de vídeos. Esse é um momento que está acontecendo agora, muito interessante. Acho que vale a pena a gente conversar mais com esses fotógrafos e saber por que eles não estão conseguindo resolver a coisa deles só com a fotografia, que estão precisando do cinema também, né? No sentido inverso, eu recentemente tenho
mais por uma brincadeira e curiosidade também, nas viagens que eu faço, eu fotografo, eu filmo, o Super 8 não mais, mas agora as câmeras gravam e fotografam, né? Isso é uma coisa que também, no meu caso, ajuda muito, que eu saio só com uma câmera, e na hora, geralmente eu faço os dois, eu filmo e fotografo. E aí eu resolvi, isso aconteceu naturalmente, porque o meu trabalho, eu entrei para o cinema através da câmera. Eu dirijo através da câmera, todos os meus filmes, né? Sempre eu construo a imagem cinematográfica através de planos sequências. Eu meio que empurro os atores ou não atores, independente de que é, através da câmera. Eu não marco a posição deles, ao contrário, eu é que vou onde eles estão. Então, eu crio planos sequências muito em função da ação que está acontecendo. Não construo ação para a câmera, ao contrário, a câmera que corre atrás da ação. Mas isso é um jeito meu de abordar a temática, o meu jeito de contar a história, né? Eu conto através do meu olho, através da câmera. E aí eu resolvi, instintivamente, levar essa maneira de movimentar a câmera, essa maneira de contar a história com a câmera, para a fotografia. E fiz alguns trabalhos nesse sentido que resultaram numa exposição, que está hoje na última semana. Eu vou mostrar algumas fotos onde eu inseri na foto estática a movimentação da câmera. Como? Muito simples, apenas estendendo o tempo de exposição dessa fotografia, e com isso eu criei um movimento dentro da foto. Na realidade, é uma maneira fotográfica de ver o meu trabalho de cinema. Espera aí. Onde é que está isso? Ah, está aqui. Então, isso aqui é apenas uma sobreexposição, mas não tem nenhuma trucagem, não tem nenhum Photoshop, não tem nada. Eu faço tudo com a câmera no momento que eu fotografo, né? Então, eu fotografo com um tempo maior, eu dou umas mexidas não regulares com a câmera e que provocam essa sobreposição de imagens. Ela é sempre feito no momento de bater a foto, né? Isso aqui é a margem do Rio Amazonas, também onde, vamos dizer, através da movimentação da câmera, aumentando o tempo de exposição, e essa movimentação é muito variada, ela pode também ser feita com a zoom da câmera. Cada tema sugere uma outra movimentação, mas são movimentações lentas, é mais ou menos o mesmo jeito que eu uso na minha câmera quando eu filmo, eu resolvi transpor isso para a fotografia com esse resultado. Então, são maneiras híbridas, né, de trabalhar cinema e fotografia, que, no meu caso, nunca foram separados, né? Para mim, é o mesmo olhar, é a mesma forma de segurar a câmera, a mesma maneira de interpretar o presente através da câmera. Então, é isso. Estou dentro do tempo ainda? Estou, né? Não, acho que é mais ou menos isso que eu queria falar, e aí o resto a gente faz depois na conversa. Obrigado. Obrigado pelo convite. Uma plateia... nunca falei para uma plateia tão distinta assim. Afonso Beato, Zé Bob, os que eu diviso daqui de cima. Bom, eu vou falar um pouco não muito dessa intersecção explícita entre fotografia e cinema, mas muito mais nos nexos estabelecidos pelo meu trabalho, né, que é um trabalho mais ficcional, né? Eu construo as minhas... ainda, mesmo nos retratos, mesmo nas fotografias de moda, sempre são construções, né? Nunca são fotografias instantâneas. Apesar de, muitas vezes, eu usar elementos da realidade e fazer parecer que são instantâneas. Eu, de uma certa forma, eu transito por várias disciplinas da fotografia, desde os meus trabalhos pessoais, as fotografias de moda, os retratos. Durante muito tempo eu fui fotógrafo
fazia os nus da revista Playboy. Enfim, e eu sou um fotógrafo puro, nesse sentido de que eu nunca, no cinema, o fracasso me subiu à cabeça. Então, todas as vezes que eu tentei incursionar pela cinematografia, eu fracassei. E de uma certa fotografia, como diz o filósofo Pena Prearo, que é um fotógrafo, ele diz que fotografia é cinema de breque. E, de uma certa forma, desse sentido, então, eu exerço o cinema de breque fazendo fotografia. Bom, é isso. Vamos dar uma olhadinha aí no que eu trouxe. Tem que apertar aqui. Né? Para cá, para lá. É o direito e esquerdo agora. Tá. Começo assim, já estonteantemente. Essa é uma foto da Gisele que ficou emblemática, minha, dela. Ela usa no livro dela também. Isso... eu nunca sei quando é que eu vou fazer uma foto dessa, né? Um editorial de moda, como ele funciona, como é a liturgia de um editorial de moda. Você vai com uma modelo para uma locação, tem uma pré-história estabelecida, né? Um pré-existente, né? E aí o resto é improvisação, é olhar, é isso aqui, ali, acolá. Você vai escolhendo os lugares. E eu não imaginei que faria essa foto ao começar o editorial, mas ela também propõe. Eu acho que uma modelo está para um fotógrafo, da forma que eu exerço fotografia, como está uma atriz para um diretor de cinema ou um diretor de teatro. Quer dizer, não há fotografia boa de modelo se a modelo não é boa. Não há filme bom com uma atriz se a atriz não é boa. E ela, enfim, oferece muita coisa, dá ideias, enfim. Essa é também uma foto muito conhecida minha do Caetano, que também foi feita numa sequência de fotos em que eu cheguei e disse para ele... Eu, em geral, eu não gosto muito de careta, que eu acho um efeito fácil, né? Você chega para o cara, faz uma careta aí. Aí você já sai sancionado a partir da atitude dele. Mas, nesse caso do Caetano, ela ficou uma foto metafórica, né? Porque botou esse olho grande, esse olho farol, esse olho que ilumina, que capta também, e que eu acho que é uma boa síntese dele. Essa é uma foto do poeta João Cabral de Melo Neto, que serve para ilustrar um pouco uma tese que eu tenho a respeito do retrato, que é contrária ao senso comum da fotografia, que diz que fotografia boa é fotografia descontraída. Eu nunca fiz uma imagem com alguém tão exasperado, tão contrariado de estar sendo fotografado. E, ao mesmo tempo, eu acho essa foto muito contundente. Quer dizer, ela já acaba um pouco com essa premissa de que as pessoas chegam, mas eu não fico bem, não fotografo bem, não sou bom, não sei ficar tranquilo. Eu falo, não precisa nada disso. Seja o que você é, fique onde você está, e eu me ocupo do resto. Essa é uma foto da Rita Lee dos anos 70, quando eu estava começando a fotografar. Eu trabalhava para uma revista chamada Pop. Eu era muito melhor do que eu sou hoje. Usava a linguagem da época, essa coisa meio de grande angular de cima. Hoje em dia, olhando as minhas fotos dos anos 70, eu vejo muita coisa com essa linguagem de grande angular de cima, que era uma coisa típica dos anos 70 mesmo, né? E assim, duraram no tempo, ficaram. Esse é o fotógrafo Otto Stupakov, cuja exposição agora no Instituto Moreira Salles do Rio eu fui o curador, co-curador dela. Um grande fotógrafo brasileiro, para quem não conhece, procurem saber. Isso em Hurley, no interior dos Estados Unidos. Essa é a Cláudia Liz, numa exposição que eu fiz nos anos 80, chamava Minhas Amigas do Peito. Esse nome hoje politicamente incorreto, não poderia existir de novo, mas esses são fotogramas em negativo 6x6, né?
eu usava durante muito tempo, com a minha formação como fotógrafo de estúdio, enfim, comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos, meu pai morreu, eu tive que trabalhar, e o emprego que eu arrumei foi no estúdio fotográfico do Francisco Albuquerque, eminente fotógrafo cearense, e que estava em São Paulo fazendo fotografia de publicidade. E eu comecei a trabalhar com ele. Então, toda a minha formação, assim, a câmera é uma Hasselblad, que eu até hoje uso. As pessoas perguntam, por que você usa Hasselblad? Eu falei, porque eu comecei com 16 anos a usar Hasselblad e fiquei um Hasselblad maníaco. Essa é a Gisele de novo, uma matéria para a revista Vogue, uma foto de moda. Esse é um calendário que eu fiz com várias modelos brasileiras. Naomi Campbell. Fotos de moda, todas super construídas, né? Isso em cima de uma fotógrafa chamada Louise Dali Wolf. Essa coisa da influência sempre é referência, você pega para fazer. Não, tem referências e referências, né? Tinha uma grande editora de moda nos anos 90 que ela falava assim, hoje tive umas ideias maravilhosas. Pegava a revista e falava, essa aqui. Então, você pode usar as referências assim, literalmente, e pode usar as referências a partir de ideias e construir as suas, entendeu? Isso também, um trabalho para as revistas de moda. Isso é um trabalho interessante, eu fiz em Tóquio, também para a revista Vogue, e eu fiz esse trabalho o dia inteiro com flash. Tóquio era assim, você ia numa semana, só tinha voo uma semana depois, então você tinha tempo para errar. E eu errei muito, porque revelei lá todos os filmes e estavam todos errados. Aquela luz de flash que fica muito parecendo flash demais, eu não gostei. Aí, no dia seguinte, eu falei assim, vamos usar, e ainda não era digital, era tudo filme negativo, vamos usar a luz das ruas. E tudo isso é feito com a luz ambiente noturna das ruas de Tóquio. Obviamente, eu encostava ela nos lugares onde tinha mais luz, né? Estações de metrô, ali na saída. Eu não entendo japonês, mas parece que ali é a saída de um prostíbulo. E ela... Depois, algum japonês me disse, você é louco, como é que você fez isso nesse lugar? Eu nem sabia. Isso, campanhas de moda. Aí, um pouco, emulando um pouco movimento, né, com o prédio Art Deco aqui do lado, o Instituto Biológico, isso é uma foto dos anos 80 também. Esse já é um trabalho que eu fiz a partir se chama Antifachada. Um trabalho que eu fiz nos anos 2000. Eu nasci no Bom Retiro, um bairro central de São Paulo, cuja paisagem, de uma certa forma, isso é uma metáfora, óbvio, né? Mas cuja paisagem era esse amassado dos prédios na minha frente, assim. Meus amigos falavam, eu tinha um transformador na frente da minha janela. E que depois eu fui... enfim, a partir dessa ideia, desse transformador, eu acho que ele, de uma certa forma, formou o meu olhar, né? Eu olhava sempre através de alguma coisa que se interpunha entre eu e a coisa fotografada, né? Sempre eu tive esse transformador na minha frente, ele ficou um pouco, ele de uma certa forma marcou a minha fotografia posterior, enfim. E esse trabalho, um dia estava andando pelo centro da cidade e estava uma luz de inverno, era um dia bem triste, assim. Aí eu falei assim, eu vou fazer, eu só fotografava gente. Eu falei, eu vou fazer um trabalho desses com uma câmera 8x10, aquela câmera grande, com negativo muito grande, né? E essa foi a primeira foto que eu fiz do trabalho. Quando eu cheguei, eu subi num prédio lá, negociei com um cara de uma garagem, dessas de carro, para subir atrás do Copan. Essas são as costas do Copan. E a gente chegou lá em cima, e essa câmera 8x10 é um monstro, é desse tamanho, assim, é uma coisa complexa de mexer para burro. E tinha um vento danado, e você não tinha, não é como, você não via na hora, né? Eu fiz um Polaroid 8x10, estava tudo certo. Fiz os meus cliques lá, voltei para revelar as chapas, tudo tremido, porque o vento tremeu tudo.
a câmera não ficou estável. Aí fui lá negociar de novo com os caras da garagem para poder fazer de novo. E aí eles me permitiram subir de novo, mais uma vez, não sei o quê, tal. Terceira vez, fora de foco o trabalho, não sei porquê. Segunda vez. Aí eu subi mais uma vez. Na terceira vez, eles não me deixaram subir. Aí eu tive que pagar, falar com o dono do prédio, foi uma loucura. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, que foi um trabalho que mudou bastante a minha vida. A partir de 2004, eu comecei a ser aceito também em outras áreas, né? Nesse sentido que eu digo que eu transito. Eu transito por essas várias disciplinas da fotografia e não as hierarquizo. Eu não seria um fotógrafo se eu não fosse o outro. E eu não seria... E no momento que eu estou sendo um, eu preciso de todos os outros que eu sou para ser aquele. E esse trabalho ampliou esse meu trânsito, né? Eu passei a ser aceito também no ambiente de fotografia de arte, entre aspas, enfim. E essa é uma exposição que foi muito grande, muito contundente, digamos. As fotos aqui não estão muito bem reproduzidas, porque não sei se é o projetor ou se são as minhas... A resolução é ruim. O que é impressionante nessas fotos é que elas são muito grandes e elas são... Em geral, foto grande é para ser vista de longe, né? E essas são muito grandes para serem vistas de perto. A câmera 8x10 te dá essa possibilidade, né? Hoje usar. E o que aconteceu nesse trabalho? Eu tinha 2 trabalhos prontos. Um chamava Encadernação Dourada, que era um trabalhinho que eu fazia fotos pessoais, era um caderno meu muito pessoal, da minha família, dos meus amigos, das minhas viagens, de alguns trabalhos pessoais, de alguns trabalhos profissionais cujo afeto era a matriz principal dele. E aí tem aquela piada do judeu, eu posso falar porque eu sou. Mas quando eu estava fazendo a exposição, a Antifachada era uma exposição muito grande na FAAP, que ela abarcava assim, um salão inteiro da FAAP. E a gente construiu uma plataforma assim, muito grande em volta das colunas, e sobrou um espaço dentro, fechado. Aí eu falei, bom, tá aqui, o judeu lá saiu o enterro da mulher dele, ele ligou para o jornal para pedir quanto que era o anúncio, né? Que ele queria fazer um anúncio fúnebre. Aí o jornal disse, olha, custa R$30, eu faço o anúncio fúnebre. Aí ele foi digitando para o cara falou, olha, o senhor tem mais linhas. Ele falou, então vendo um Monza 78. Então, é mais ou menos isso. Eu tinha esse espaço dentro que sobrou, e eu tinha esse trabalho paralelo sendo feito, que era um outro trabalho que não tinha a ver com Antifachada. Mas, no fim, eles se articularam por uma questão de uma oportunidade. Aí eu falei assim, puxa, eu estou há anos querendo expor isso, eu vou expor aqui dentro. Então, na parte interna, ficou o Encadernação Dourada, e na parte externa ficou o Antifachada. Ficou uma exposição só e um livro só. E, no fim, eles se articularam. Até o Éder fez uma matéria na Folha, o Éder Chiodeto, que é um curador de fotografia, dizendo que eu tinha tornado o público privado e o privado público. Então, essa é minha filha, faz parte do Encadernação Dourada. São cenas... Esse já é o trabalho de Cubatão, chama Caminho do Mar, que também, todo com câmera 8x10, que era um lugar que, de uma certa forma, era muito evocativo para mim, porque era o... Acabou o meu tempo? Não. Primeira chamada. Muito evocativo, porque era o lugar onde eu... era um marco divisor na minha vida na infância, né? Assim, onde acabava o dever e começava o prazer, né? E, ao mesmo tempo, Cubatão em si representava uma coisa muito antagônica para mim, porque ele tinha essa coisa da divisão, né, de ser ali. Quando você avistava Cubatão, você fala, bom, estou indo para a praia, e na volta era o contrário. E tinha uma coisa de atração e medo. Atração, repulsa e atração ao mesmo tempo. E eu, um dia passando ali, me interessei pelo fato, apesar de Cubatão ser uma coisa muito clichê, né? Todo mundo que começa alguma coisa com fotografia vai lá fotografar em Cubatão.
mas eu, enfim, também trouxe a câmera 8x10, dei esse tom um pouco mais lúgubre, né, para as coisas, e é um trabalho também que teve, enfim, bastante, foi muito importante para mim. Esse é um trabalho que eu chamo Cinépolis, que é a partir da curadoria do Pierre Devin, que é um curador francês, fotógrafo, pesquisador de fotografia, que pegou enfim, a gente fez uma caixa livro chamada Cinépolis, que é um road movie fotográfico. Aí a minha identificação absoluta com o cinema, né? Esse é o Apreensões, também é um trabalho que eu fiz a partir de uma observação do... Eu estou falando muito, não? Eu vi um anúncio, uma fotografia pequenininha no jornal do leilão do Abadia, o colombiano, o traficante. Eu olhei aquilo e falei, bom, isso aqui é uma instalação de arte contemporânea, pronta, um ready-made, um retrato de uma sociedade, de uma época, de um continente, de um país. Aí eu falei assim, eu vou fazer esse trabalho. Aí, bom, esse trabalho realmente eu tive muitos anos de negociação com as instâncias jurídicas e policiais para poder conseguir fazer. E o fato de eu ter sido fotógrafo da Playboy me ajudou bastante, porque aquele cara que fotografa aquelas gostosas, não sei o quê, e me franquearam a entrada no fórum, né? Depois de 2 anos de negociação, o corregedor do fórum E essa foi a primeira foto que eu fiz também. Eu cheguei no fórum aí da Avenida Pacaembu, né? E vi isso pronto. Falei, putz, essa é a síntese do meu trabalho, né? E aí eu comecei, uma vez tendo feito esse, eu consegui abrir todas as portas possíveis, todo mundo começou a me ajudar. Aí eu fui para o Mato Grosso e fiz esse trabalho. Aí eu já não fiz mais em 8x10, porque o 8x10 já não tinha acabado. O que eu fiz? Eu fiz um sistema de varredura, né? Com a câmera, com aquele tripé que anda assim, de lado, e fiz as fotos em várias coisas e fui montando elas todas para que os arquivos fossem grandes. Eu também queria que as fotos fossem muito grandes e que tivessem muitos detalhes e que a violência intrínseca desses objetos ou dessas capturas todas fossem suficientemente impactantes para a audiência que eu queria ter. E a exposição foi no Centro Maria Antônia, lá na USP, e eu me lembro, um dia eu estava lá dando uma entrevista e chegou um grupo de crianças. E o cara entrevistou e falou, o que você acha de diferente do que você está vendo, que você vê nos jornais, nas revistas, nos jornais, na televisão? Aí as crianças falaram assim, não, parece que a gente está dentro dessas fotos. Então, eu tinha bingo, era exatamente o que eu quis fazer. Aí é um trabalho que eu fiz para a Leica, para a câmera Leica, em Londres. Eles me deram uma monochrome, que é aquela câmera que só fotografa em preto e branco, para eu dar um passeio pela rua. Aí são fotos só de... Né, não tem uma intervenção minha, a não ser o fato de olhar e fotografar, né? Aí são fotos do Bom Retiro, da minha infância, da minha adolescência. Quando eu comecei a fotografar, eu entrei para trabalhar no estúdio fotográfico com 15 anos. Então, aos 16, eu já tinha alguma noção. Isso aí é uma longa exposição nos anos 68, 69, por aí. Da janela da minha casa, tudo da janela da minha casa. Na minha rua. Essa já é recente, porque há uns 2 anos eu fui chamado pelo curador, por um curador para fazer isso, fazer esse paralelo entre as minhas fotos dos anos 60 e as fotos
e produzir fotos atuais que tivessem conexões com essas fotos dos anos 60 e 70. Esse é o trabalho Belvedere, que eu fiz há 4 anos, só de instalações de... O primeiro nome desse trabalho seria Baixa Temporada. Depois eu mudei o nome porque ia ficar muito pejorativo para os próprios lugares fotografados, e eu mudei para Belvedere, que é uma espécie de baixa temporada, né? O próprio nome já é uma... E é interessante que a cadeira aqui tem um coraçãozinho embaixo. Isso é em Águas de Lindóia, isso é em Cambuquira, que é um lugar onde que eu frequentei muito quando era criança. Todos esses trabalhos pessoais meus, eles têm conexões profundas com a minha... com evocações. Nunca foram do nada, eu nunca peguei... Talvez o Apreensões seja uma coisa do nada, mas aí como cidadão... mas esses outros todos, o de Cubatão, o Antifachada, eram trabalhos evocativos ligados à minha infância, à minha existência. E esse é o Nós Outros, que acabou de ser exposto na Galeria Milan, o meu trabalho mais recente, que são pessoas atravessando a rua, um momento antes de atravessar a rua pelo mundo. Isso é no Harlem, Nova York. Parece um teatro, parece montado, mas não é, né? É uma foto só? Não, são várias fotos. É uma montagem também. É uma montagem de fotos. Esse é em Londres. Aí são capas de revista. É isso. Bob, eu só queria lembrar que você está num filme. Do Alain... Do Roberto Gervitz. A apresentação é feita em cima das suas fotografias das verdade, fachadas. é verdade. Então você tem um pé no cinema. Eu tenho um pé no cinema. Fé Tá bom? também, você fez aquelas fotos de Santos do Fé, do Ricardo Dias. Também. Eu vou lembrando. E eu fiz também o estilo do filme do Parada 88, do Zé de Anchieta, do Doramundo, do João Batista, e mais um que eu não me lembro exatamente qual que é. Eu sou um Tem os dois cinéfilo. pés no cinema. Então, olha, vamos abrir para as perguntas. Existem 2 microfones que estão ali com aquelas moças e aquele rapaz. Então, vocês peçam o microfone, ele vai... Tá? Se vocês puderem fazer nome e o que fazem, ocupação, quanto ele acha vocês? Eu vou fazer... Você tem uma outra ligação nessas fotos com o cinema que talvez você não saiba. Aquele olho do Caetano levantado, uma vez eu ouvi ele dizer, aquilo ali ele aprendeu a fazer com Vitor Maturi, que era um ator, um canastrão americano, que conseguia levantar uma sobrancelha só. E ele ficava lá em Santa Maria da Purificação, no espelho, treinando fazer, e conseguiu. Daí você registrou. Oi, Roberto, meu nome. Eu queria fazer uma pergunta para o Bodansky, para todos, que chamou a atenção o negócio que ele falou e que me inspirou essa pergunta. O Peter Greenaway, ele tem uma visão radical da mudança de paradigma do cinema. Ele acha que a linguagem cinematográfica é baseada na literatura. Ele prega a abolição do roteiro, até que ele acha que o ator de Hollywood, a fofoca que gira em torno dele, abafa o filme imaginário. Ele é radical, né? E ele defende a virtualidade, né? Não só ele, como esse pessoal do File. Eu não sei se o Bodansky citou o pessoal do vídeo, né? Se há uma quebra... Aqui tem muito jovem, por isso que eu queria fazer essa pergunta. E eu fiz muita oficina também. A questão esse pessoal do File, que mexe com arte digital, que mexe com essas novas formas de... E a tecnologia vem editando novas formas de ver o filme no celular, está mudando a dimensão IMAX, essa coisa toda. Tem um escritor um alemão, professor alemão, que escreveu um livro que foi editado pela editora Senac sobre virtualidade. Ele defende que o antepassado do futuro cinema virtual, que vai se fundir com o cinema 3D virtual, são os panoramas e os diadoramas, que vêm da Grécia e do século XIX, que é muito pouco estudado no Brasil isso. É um livro que eu recomendo até. E naquela série da cultura Deutsche Welle, que passa de domingo, a gente vê os artistas de Berlim, né,
indo muito para esse lado, né? Eu queria saber como é que se realmente o 3D se fundir com o cinema e criar uma nova forma, uma nova linguagem, como é que fica a questão da foto que está sendo mencionada aqui? Eu dei oficina, os jovens pelo menos que eu lidei, não têm menor interesse no passado, né? Estão querendo usar esses gadgets novos, essas novas mídias para fazer média arte, uma série de coisas aí que... Essa é mais ou menos essa pergunta. Como é que fica a foto nessa mudança de paradigma, ou nesse choque de gerações, se é que há isso, né? Difícil responder, né? Porque a minha filha frequenta o File, né? Me leva lá toda vez, eu vejo tudo isso. Eu acho que são diferentes modos de utilizar a imagem. Acho que a questão da utilização da imagem hoje é muito ampla, né? Então, eu acho que não vai ser o fato de ter 3D ou uma imagem virtual que vai desvirtuar a utilização da boa foto, né? Eu acho que não são os gadgets eletrônicos, não é o equipamento, as novas formas de usar equipamento, é que vão necessariamente gerar também novos conteúdos. Eu acho que vocês viram aqui uma foto do século XIX, ela é tão forte, tão expressiva, que impacta hoje, mais de 100 anos depois, entende? Então, é a boa imagem. Existe a boa foto e a má foto, independente de se ela é 3D ou se está dentro de um programa interativo. Não sei, eu não saberia dizer mais sobre isso, não. Talvez alguém na mesa queira complementar isso. Eu acho que essa é sempre uma questão... sempre foi assim, né? Quer dizer, sempre a cada tecnologia substituindo a anterior, sempre há esse tipo de questão. E aí, acabou aquilo, não se faz mais... bom era o tempo em que se fazia aquilo, agora o tempo é ruim. Enfim, eu acho que não é isso, não é disso que se trata. De que se trata é como se comunicar, se aquilo comunica, e qual a forma de comunicação, e se estabelece um diálogo com alguém que está impactado por aquela imagem ou por aquele filme, enfim. Eu acho que cada tecnologia nova que aparece, cada suporte novo que aparece, libera o anterior de algumas obrigações que eram atribuídas a ele, né? Então, quando aparece a fotografia, a pintura se liberta, né, de ter que retratar realisticamente as coisas, e aí que a pintura salta, né? Vem a abstração, né? Tudo vem a partir dessa liberação. Eu acho que nós estamos vivendo um momento parecido, né? Essas novas plataformas, né, interativas e 360, tudo isso vai liberar, né, os suportes que a gente usa hoje para outras coisas, né? Nada, né? O cinema não acabou com o teatro, a fotografia não acabou com a pintura, né? Dá uma outra direção. O rádio está aí até hoje, né? Então, acho que é por aí. Eu vejo assim. Outra pergunta. Já está com o microfone aí? Boa tarde. Meu nome é Roberto, aqui no meio. Opa. E eu queria, na verdade, fazer duas perguntas. Uma é para o Bob, que o que ele julga que foi fracasso quando ele se enveredou no cinema. Porque a gente costuma ver tudo que você vê, tudo tão bom, e às vezes você fala, eu fracassei no cinema. Eu queria entender isso. Não, é porque... E uma outra coisa, quando se estuda fotografia de cinema, a gente se preocupa muito com o conceito. A hora de se fazer um plano geral, quando você tem que cortar para um plano médio, por que você tem que fazer aquele plano americano. E muitas vezes as pessoas se preocupam tanto com isso que acaba se frustrando na hora de fazer algum tipo de trabalho ou de fazer algum curta, por exemplo. Eu queria entender no conceito de vocês, quando começaram, se havia essa preocupação ou primeiro foram estudando, fazendo, para depois entender aonde queria se chegar, entendeu? Bom, eu vou responder a minha e o resto vocês respondem. Não, é que eu sempre, assim, ao contrário do Bodansky, por exemplo, eu não domino o artesanato de cinema. Eu não gosto de equipe grande, eu não gosto de muito problema, muitas coisas para serem solucionadas e pensadas. Eu me sinto muito, principalmente nesses meus trabalhos pessoais, que eu faço eu e um assistente, onde eu
me realizo mesmo, quer dizer, onde a minha solidão ela me ajuda, ela floresce. E toda vez que eu fui fazer cinema, eu realmente, como eu não dominava o artesanato, ao contrário, eu acho que quem é fotógrafo de cinema faz still de uma forma muito fácil, é muito tranquilo fazer, porque é diminuir. O meu é aumentar. Então, toda vez que eu fui aumentar, eu não deu certo, não gostei, não fiz bem, não me senti bom. Enfim, as pessoas até me aceitaram, enfim, mas eu mesmo não me aceitei. Deixa eu só falar uma coisa, Bob. Eu acho também que tem uma coisa de personalidade, né? Quer dizer, exato. Eu acho que a coisa da solidão do fotógrafo versus o trabalho coletivo, a expressão individual versus o coletivo, joga muito. E você não é o único, digamos, que passou por isso. Quer dizer, o Jorge falou que gostou da visita ao set. Mas se você pensar, digamos, o próprio Cartier-Bresson... o Cartier-Bresson, exatamente. Ele foi para o set, voltou para a fotografia e voltou para a pintura, que era onde ele tinha começado. Quer dizer, ele foi procurando o caminho dele. Não, é verdade, ele fez todo um percurso... Aguardem meus quadros aí daqui. Então... Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Que depende muito uma da personalidade de cada um de nós. Acho que se eu puder engatar aqui na sua segunda pergunta, que se diz respeito à preocupação com definição de planos, enfim, toda essa questão talvez um pouco mais operacional, eu acho que tanto fotografia still quanto de cinema, técnica precede conhecimento. Assim. Estudar é fundamental, porém praticar talvez em igual medida, pelo menos. E eu acho que isso é um processo de fazer contínuo, né? Acho que quanto mais a gente fica, quanto mais a gente pratica, mais as questões operacionais ficam naturais. E aí você vai se preocupar, talvez, melhor com os conceitos, ou no nosso caso aqui de uma fotografia mais espontânea na rua, em poder se antecipar a alguns flagrantes interessantes, né? Se você pensa no Bresson, ele não fotografava como bang bang, né? Você saca a câmera e flagra aquele momento, não é assim, quer dizer, ele está ali observando, registrando, né? Você pega as folhas de contato dele, são várias fotos daquela sequência que aí ele escolhe uma. Enfim, acho que a prática contínua leva a isso e essas questões vão ficando meio em segundo plano. E no Brasil, eu me lembrei, por exemplo, do Miguel Rio Branco, do Mário Cravo, que são dois excelentes fotógrafos de estilo que passaram pelo cinema e voltaram para a foto fixa como forma de expressão individual, né? Me lembrei agora. Eu acho que tem uma coisa não só do temperamento de gostar de trabalhar mais sozinho, trabalhar em equipe, né? É porque por mais que você tenha uma superposição dos dois meios, fotografia e cinematografia, elas duas preservam os seus específicos. A gente viu aí todos esses fotógrafos que incursionaram pelo cinema e vice-versa, né? Eles meio que têm a assinatura, assim, o DNA da origem deles, né? Você sabe perfeitamente. Por exemplo, Kubrick era fotógrafo. Era fotógrafo, da Esquire, muito tempo, né? Mas vou dizer, o Crowdson, que eu acho um excelente fotógrafo, né? Ele nunca foi fazer cinema, né? Mas ele conseguiu colocar a história do cinema americano inteiro dentro das fotos dele, tá? Sem, né, deixar de ser específico. Então, o cinema para o fotógrafo, muitas vezes, é uma inspiração. Eu acredito que você, várias vezes, saiu do filme e falou, puxa, olha, aquela imagem ali é inspiradora, eu vou fazer alguma coisa naquela linha. Às vezes eu via, hoje nem tanto, mas começo da minha carreira eu via os filmes olhando a fotografia. Uma vez a Cláudia Abreu me contou que ela via os filmes na qual ela era atriz, que ela só via assim, eu. Aí quando ela saía, ela não prestava atenção no filme, aí ela via de novo eu. E prestava, eu era assim com a fotografia de cinema, então eu ficava olhando a fotografia, esquecia um pouco o enredo, não via muito o que estava acontecendo e só fixado naquilo. Isso, obviamente, me inspirou. Outro? Estou aqui com o microfone aqui na frente. Meu nome é Alexandre, eu trabalho como diretor de fotografia e dentro do nosso trabalho aí como fotógrafos de cinema,
de captação de imagens, uma preocupação muito grande hoje é textura. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Bob e para o Cristiano. A gente, com o fim da película, né, praticamente, a gente começou a captar tudo com câmeras digitais, a gente vem buscando uma forma de trazer a textura de volta para as imagens. Tem gente que gosta do sharpness do digital, mas tem gente que gosta menos, então, quer dizer, isso é uma questão pessoal também. E uma das formas da gente alcançar isso, por exemplo, hoje em dia, as lentes vintage, que a gente já nem usava mais, voltaram para o mercado de uma forma brutal. E também, outras formas de inserir textura na imagem na pós-produção também. A gente insere grão. E eu queria saber como isso afetou o trabalho de vocês, na verdade. Quando vocês pararam um pouco de captar as imagens de vocês em película e passaram a usar o digital, como que isso impactou no trabalho de vocês? Eu pude, por exemplo, perceber nas fotos que você mostrou, Bob, que estavam diferentes texturas presentes ali. Então, quer dizer, eu acho que isso ainda é um assunto, eu sei que ainda, talvez para o estilo seja mais fácil usar a película ainda, mas, por exemplo, na cinematografia, a gente esbarra num problema orçamentário. Eu não uso película mais. Parou totalmente. Total. E, então, me deram uma câmera agora de presente para usar e eu não consigo nem pôr filme mais. Eu já nem sei mais colocar filme na câmera. Mas, enfim, eu me adaptei completamente ao digital. Eu também, um pouco em cima da pergunta dele, eu acho que não é isso que importa. Eu acho que depende. Eu acho que o meu trabalho é uma comunicação, entendeu? Então, eu acho que depende o que eu quero comunicar, como eu vou comunicar, entendeu? Acho que os meus trabalhos recentes, eles não seriam possíveis se não fossem digitais, né? Ou seria um quebra-cabeça muito grande para ser feito. Eu não, assim, se eu precisar de grão, eu ponho grão depois. Também pode. Ponho o grão depois, se eu não quiser. Essa coisa que realmente a fotografia vista no computador hoje, porque eu fotografo plugado, né, no computador. Aquilo é uma hiperrealidade, não é a realidade, de fato. O que você vê não é a realidade, é muito mais do que a realidade, porque é uma possibilidade do sujeito enxergar que você não tem a olho nu. Tudo bem, se eu chegar aqui e pegar aqui com uma lupa, eu vou ver o que eu vejo na fotografia, entendeu? Então, isso não é realidade. Então, é muito mais. Então, muitas vezes, você baixa essa... eu acho assim, é melhor ter mais do que ter menos. E aí você voltar para trás, do que você não ter nada e eu queria uma coisa com uma super definição e não consegui. Então, eu estou completamente adaptado à questão digital, assim, não tenho nostalgia. Mas é comum você inserir textura depois? Depende do que eu estou fazendo, depende do que eu quero, às vezes eu insiro, às vezes não insiro. O cara da pós-produção que faz pós-produção para mim, ele é louco para pôr grão em tudo. Mas eu falo assim, segura aí, amigo. Nós não estamos nos anos 60 mais, não, nem nos 70. Então, enfim... eu não tenho uma prática uniforme para isso. Ela depende muito do que eu estou fazendo, do que eu quero fazer, de como eu vou fazer. Eu gosto um pouco da estrutura de como cineastas fazem a vida deles, entendeu? Cada filme é uma história, é uma coisa. Não tem, se você pensar, não tem uma... às vezes o cara muda a história completamente. Hoje eu vou fazer uma história de uma outra coisa, aí outro tipo de cinematografia, um pouco músico faz isso também. Então, eu como fotógrafo, me sinto assim. A cada trabalho, eu vou mudando a linguagem. E, enfim, o que define a unidade do meu trabalho é o meu olho, um jeito de olhar, entendeu? Não tanto a técnica. Obrigado. Se o Cristiano quer falar um pouco aí. Não, na realidade, eu só ia dar uma complementada aqui, que eu acho que, da mesma maneira que existe um encantamento pela tecnologia, né, cada novidade tem um deslumbramento natural nosso, é mais uma possibilidade, é mais um recurso, assim por diante, parece que, em igual medida, a gente fica meio nostálgico em relação à linguagem, né? Então, você está fazendo uma coisa que um equipamento te proporciona de algo novo, acho que o importante é entender aquilo como novo, e não ficar tentando medir isso em termos de como você fazia antes e quais eram os resultados de linguagem que você obtinha. Ou ficar tentando trazer isso. É bacana quando o Bob falou que não,
digital, não tem textura. Aquele branco é branco. E não vou colocar grão ali. E pronto, e ficou bom. Né, mas eu acho que assim, o legal é essa liberdade da escolha mesmo. Eu concordo com essa questão do digital, né? Amplia a liberdade. Tem algumas questões, obviamente, que a gente tem que tomar cuidado. Talvez com esse excesso de liberdade, às vezes a gente erra na mão. Mas, pelo menos por experiência pessoal, assim, algumas coisas que eu fiz, putz, não precisava. Mas, ok, aprendi. Nesses termos, eu acho que é válido, né? Dá para experimentar mais, isso é bacana. Né? Aquele exemplo que ele usou das fotos lá de Tóquio. Pô, eu trabalhei muito tempo fora. Às vezes eu fazia um material, eu só ia ver 2 meses depois. Acho que tem um pouco a ver com a questão de filmagem. Mas eu já não estava mais aonde eu fotografei. Hoje o digital te permite isso. É isso. Você olhar na hora o que vai, não gostei, vamos fazer de novo. Mais rápido. O que essencialmente mudou, acho que para vocês também, foi o ritual. O ritual hoje é outro, completamente diferente. Né? Seja lá qual for, é imediato, é diferente, é outro jeito de fazer. Inclusive, no meu caso, por exemplo, fotografando alguém, faço muito retrato, a pessoa participa do retrato dela. Quer dizer, hoje não é mais uma coisa em que o fotógrafo tinha a posse daquele trabalho, ele ia lá para a casa dele, escolhia as fotos e não sei o quê, e apresentava depois, ou o próprio retratado não sabia o que ia. Hoje em dia tem essa participação para o bem e para o mal. E você não precisa subir 3 vezes no prédio garagem. Exato, com medo do cara. Meu nome é Reinaldo. Tô cá embaixo. Opa. Mais um aí para o Bob. Eu queria entender um pouco sobre essas fotos que você mostrou no começo, com a intensidade muito grande de sombras. E, inclusive, você usa o preto com a intensidade muito grande, uns contrastes muito fortes. Eu queria entender como é que você trabalha com aquela intensidade toda ali. Eu acho que um pouco a projeção deu esse contraste um pouco elevado, né? Eu não sei se você gostou ou não gostou daquilo, mas, enfim, eu acho que não é muito a realidade. Mas, enfim, como diz o Beato, onde a luz, a sombra. Então, se você pode escolher... Você não fala isso? Puseram na sua boca. Falsa atribuição. Eu citei, você falou assim. Falsa atribuição. Nunca falou. Mas, enfim, fica como tendo falado para ajudar a gente aqui. Como não disse Afonso Beato. Como não disse Afonso Beato. Pronto, fica uma frase assim. Não, eu não tenho uma coisa específica para isso. Assim, também, repetindo um pouco aqui, depende muito. Posso fazer uma coisa com muita intensidade, assim, se a minha intenção é uma dramatização, uma coisa, enfim, meio suja, meio sem nenhum tipo de requinte. Posso escolher fazer uma coisa assim, onde a sombra não tem nenhum tipo de informação, enfim, que a foto tenha esse tipo de contundência, onde não é... por exemplo, no meu trabalho das antifachadas, quando eu fiz a exposição, eu fiz ela eu a fiz, né? Com uma luz de fluorescente, sem iluminação específica, porque eu achava uma sacanagem com o tema você tratá-lo com um certo bom gostismo de galeria de arte, entendeu? Então, com luz recortada, parede cinza, eu não quis fazer isso dessa forma. Meu nome é Romo. A minha pergunta vai direcionada tanto à fotografia estilo quanto ao cinema. Isso é uma pergunta, mais uma curiosidade. Vocês preferem sempre pensar sempre na fotografia que vocês estão fazendo no momento, sempre em pós, ou vocês tentam usar um recurso como um filtro, uma luz mais específica, uma cor, uma coisa mais artística, para fazer aquilo ali, para, de repente, até vocês terem que evitar todo aquele trabalho de pós? Sabe? Por exemplo, um promist, uma coisa para dar uma embaçada, alguma coisa do tipo mais física, para até uma valorização do artístico de vocês também, de uma certa forma, usando recursos que a gente sempre teve dentro da fotografia. Quem quer responder? No meu caso, eu prefiro resolver tudo na foto.
Não tudo, ou tudo que seja possível resolver na produção. Porque eu acho que isso libera a pós-produção para um trabalho que agregue. Né? Eu tento resolver as questões ali e complementar, ter um pouco mais de liberdade criativa mesmo na pós. Né? E não ter a questão de que deixa eu fazer uma parte do trabalho aqui e fazer o resto na pós. Pelo menos como conduta pessoal, é essa que eu tenho que fazer. Então, se tiver que usar uma luz, vou usar uma luz. Agora, aí varia muito do trabalho, né? Se é um teor mais documental, como o Dansky falou, acho que aí é uma escolha tua usar o mínimo possível, que eu acho que faz sentido. Uma produção mais elaborada, e você vai usar os recursos que você acha mais cabíveis, né? É a minha conduta. Eu acho que tem uma regra bem simples. Tem coisas que você não pode mudar na pós. Então, eu acho que na captação, você deve se centrar naquilo que você não pode mudar na pós. O que você não pode mudar na pós? Ou só pode mudar muito superficialmente? Eixos de luz, da onde vem a luz, relação de contraste. Né? Agora, saturação de cor, alteração de rio, isso você pode fazer na pós. Então, eu acho que a finalização digital liberou você para focar na captura naquilo que você não pode mudar. Eu acho que é isso. Hoje em dia eu gasto menos tinta no fundo infinito. Porque antigamente você tinha que pintar o fundo infinito o tempo todo, porque tinha que estar perfeito. Hoje você vai todo mundo pisando, você fala, pisa aí, fica à vontade, que é R$1 de Photoshop para fazer isso. Assim, a pergunta na verdade, por conta de tanto recurso que a gente tem hoje nas câmeras que a gente usa, tanto em software que a gente usa para editar, quanto o próprio recurso da câmera, desses logaritmos, as nossas curvas de gama que a gente tem hoje em dia para trabalhar, enfim. E a pergunta era voltada também para isso. Vocês que fazem mais a imagem em movimento, vocês usam isso, preferem ainda continuar também usando mais o da câmera, ou vocês também pensam mais em pós também? Laura. Não, eu acho que a gente, na verdade, há uma certa mistificação, feito o Weber disse, de tudo que a pós pode fazer. E, ao mesmo tempo, os arquivos que a gente trabalha circulam e podem ser manipulados de mil maneiras. Na verdade, acho que o nosso empenho é ter o controle do workflow daquele arquivo para que ele, no final, reproduza o que a gente imaginou. Durante muito tempo, assim, no início da era digital, havia muita resistência, digamos, nas casas de pós-produção, a que o aparato da filmagem, digamos, tradicional, tipo filtro Promist, essas coisas, não usa nada não, que a gente põe na pós. Esse era o discurso. E nunca era a mesma coisa, na verdade. Agora, com o upgrade, digamos, que as câmeras sofreram, quer dizer, 2K, 4K, 8K e lentes e mais, eu acho que a gente voltou a ter a possibilidade de fazer no set o que a gente quer fazer. Agora, a pressão da produção você sempre vai escutar, deixa para resolver na pós, anda rápido, filma mais depressa, não fica escolhendo filtro. E aí a gente tem que defender um pouco o nosso espaço. Do meu ponto de vista, eu gosto de encaminhar para a pós, para que a pós fique mais fácil, porque a pós custa muito dinheiro também, essa que é a verdade. Mais uma? Eu queria perguntar, Marcelo, fotógrafo, queria perguntar para o Lauro em geral, para todo mundo, como é que é o ritmo de fotografia de vocês, se vocês têm momentos de ficar sem fotografar, algum hiato, ou se você fotografa todo dia, com a facilidade das tecnologias e da pulsão que os fotógrafos em geral têm, se esse ritmo ele é constante, se esse hiato tem alguma importância, se vocês fotografam todo dia. É geral. Lauro e outros. Não, mas, peraí, então repete só se eu fotografo todo dia entre um trabalho e outro. Quando não é uma coisa profissional, se você está sempre com a câmera na mão, se você tem essa opção. Quem faz isso realmente é o Weber aqui, que sai todo dia de manhã com a câmera dele e fotografa. E ele já tentou me convencer que isso é um bom exercício, e eu tento seguir os passos dele, mas eu não tenho essa mesma disciplina, não. Mas eu acho super...
O maravilhoso, digamos, de você sair com o seu iPhone e fotografar, é tudo que você pode experimentar com ele, né? Quer dizer, você, ângulos, luzes, né? Enquadramentos, e isso, de algum jeito, vai criando um repertório que, quando a gente vai filmar, ele se reapresenta sob uma nova forma. Acho que é mais ou menos isso. Exato. Uma foto por dia traz saúde e alegria. Keep the doctor Keep the doctors away. E uma coisa que eu deveria ter dito na mesa de manhã, mas que cabe aqui, que eu digo sempre para os meus alunos, tem alguns alunos meus aqui que eu estou vendo, é que esse exercício de fotografar todos os dias, não buscar fotografia, deixar que os assuntos, os acontecimentos busquem você, a sua câmera. Eu não fico procurando nada, as coisas, aquela do Picasso, as coisas me acham. É muito bom porque é o nosso rascunho, é o nosso livro de anotação, é a nossa caderneta de campo. Eu sempre sonhei com essa câmera, que, entre outras coisas, até serve como telefone, mas eu sempre achei que isso era o objetivo. Você tem uma câmera que não intermedia, que não te atrapalha, que não é nada que está imposto entre o seu olhar e o que você está fotografando. Então, para mim, é um sonho isso. E eu acho que é isso que o Lauro falou. Você está formando um repertório das coisas que chamam a sua atenção. É quase que psicanalítico. Eu, quando olho essas fotos todas que eu faço aí, eu tenho uma ideia do meu fluxo de consciência, uma coisa meio à la Joyce. Você olha as fotos todas e fala, olha, eu estou indo por aqui, que bacana. Ainda economiza o dinheiro do analista. É isso? Então, eu vou agradecer a todos a presença. Muito obrigado.